E aí, meu povo bonito, a nós aqui outra vez. Para você que se interessa por transição capilar ou está passando nesse momento por essa fase tão importante e tão almejada, vai aí a minha experiência e como foi passar pela transição depois de tanta relutância. Vem comigo, vem saber da minha história. E além de ser, obviamente, um incentivo a mais para as meninas ou meninos que estão passando por essa fase. Bom, a minha transição ela começou mais ou menos de 8 a 9 anos atrás, eu não me recordo muito bem a data ou o ano, né, com exatidão. Mas foi uma fase em que eu pensei muito até chegar a ela, até eu me decidir realmente passar por todo esse processo da transição capilar. Desde que eu me entendo por gente, ali nos meus 14 anos, no início da adolescência, eu já comecei a fazer o uso por conta própria de relaxantes. Nessa época em que eu tinha 14 ou 15 anos de idade, era muito usado o relaxante, né? Um creme que relaxa o cabelo à base de sódio. E a base de sódio, gente, ele tem um cheiro horroroso. Pra quem já usou, sabe muito bem o que eu tô falando. É um cheiro de esgoto, assim, é um cheiro de coisa podre, sabe? Mas mesmo assim eu passava por todo esse processo que muitas vezes não tinha dava um aroma muito agradável aos nossos narizes. Mas para ser lisa, eu passava por vários processos, mesmo que não fossem tão agradáveis assim. Então eu comecei a fazer o uso em casa mesmo. Eu e um amigo, a gente fazia. Um amigo, inclusive, que depois virou cabeleireiro, mas ele já gostava muito de fazer procedimentos assim, e testar coisas, e eu era, óbvio, a cobaia. Então a gente começou utilizando esse relaxante que se comprava em supermercado, em farmácia, no meu cabelo. Não ficava tão perfeito porque a gente não tinha realmente toda a técnica, mas já dava uma abertura maior nos cachos. E foi então que eu resolvi ir num salão, né? Depois de algum tempo fazendo uso desse produto, eu resolvi ir no salão fazer um processo mais profissional. E foi aí que eu comecei a usar realmente o sódio, né? Periodicamente. Inicialmente eu fazia só na raiz, então ficava ali a raiz mais lisa e as pontas um pouco mais cacheadas. Nessa época eu lembro que eu não gostava muito do meu cabelo, porque eu era uma época que não tinha tanta representatividade, não tinha tantas meninas na televisão, atrizes que assumiam o seu cabelo crespo barra cacheado, né? Então a gente não tinha tanta referência assim. E na minha sala de aula, inclusive, eu fazia o colegial nessa época, não tinha ninguém com o cabelo cacheado, só meninas ou que já tinham o cabelo liso, ou levemente ondulado, ou cabelos bem relaxados, bem lisos, né? De chapinha, de escova. E, inclusive, dentro da minha casa, minha mãe, ela tem o cabelo liso, levemente ondulado, e até ela ali tinha realmente uma certa dificuldade, quando eu era criança, de cuidar do meu cabelo. Ela sempre penteava, né, e fazia alguma trança, assim, pra ele não ficar muito armado. Depois de algum tempo, já fazendo uso desse sódio, obviamente, quando você vai fazendo a raiz, vai retocando a raiz, aquela parte lisa vai descendo e conforme você vai cortando o cabelo, os cachos vão sumindo. E aí foi onde eu me vi com o cabelo realmente totalmente liso, né? E conforme ia nascendo a raiz, eu ia usando o relaxante à base de sódio, né? Ali mais ou menos 2 anos usando o sódio como principal relaxante capilar. Eu comecei a usar a guanidina. A guanidina, ela era bem potente, eu lembro da época, ela não tinha cheiro, ela não tem um cheiro tão forte quanto o relaxante de sódio, e isso era uma coisa que eu gostava bastante. Porém, a guanidina, quando você passa ela, se você deixa ela tocar na pele ou no couro cabeludo, ela faz umas feridas horrorosas. E às vezes acontecia, né, de deixar um pouco a mais, mesmo sendo ali um profissional, né? Uma vez ou outra acabava escapando um pouquinho de guanidina ali no couro cabeludo. E isso fazia muitas feridas, causava muita dor. Olha o que a gente passa, né, pra deixar o cabelo liso. E aí foi uma fase que pra mim, quanto mais liso, melhor. Além da guanidina, de fazer o uso do relaxante, eu sempre tava, uma vez na semana, fazia chapinha, fazia escova pra modelar, né,
para ficar aquele liso ali meio modelado. Eu gostava muito desse efeito, né, do ondulado ali meio nas pontas. Então, eu fazia isso toda semana. Era sempre um processo que você estava sempre no salão, que você estava sempre fazendo escova, que você estava sempre utilizando chapinha. Foi aí que eu desenvolvi a técnica de fazer eu mesma ali a minha chapinha, a minha escova em casa, né? Que ficava bem mais fácil. Conforme o tempo foi passando, eu resolvi fazer mechas no cabelo. Aí foi aonde pegou. Eu comecei fazendo bem pouquinho, né? Umas mechinhas mais douradas, só pra ver se eu gostava, se combinava com o meu tom de pele. E depois eu passei a fazer realmente as luzes, né? As luzes no papel alumínio. É óbvio, tudo bem acompanhado, gente, porque quem faz uso de duas técnicas, né, com química, que é tanto relaxamento quanto as mechas, né, a descoloração capilar, realmente tem que ser num profissional, porque senão o seu cabelo vai quebrar, né, vai detonar teu cabelo todo e não vai dar certo. E fica aí o alerta para as meninas que fazem uso dessas químicas, né, para sempre fazer num profissional, numa pessoa renomada, né, que trate bem o seu cabelito, beleza? E aí, nessa época, eu já fazia o uso já da descoloração e do relaxamento. Foi aonde surgiu a progressiva. E aí eu passei a abandonar todos os métodos de relaxamento e passar a usar somente a progressiva. E aí nessa época também eu tava bem craque já na escova e na chapinha, então eu fazia eu mesma ali em casa, lavava meu cabelo, secava com o secador e pranchava, né? Só que eu percebi que tava danificando o meu cabelo no nível bem estratosférico. Afinal, eu estava descolorida, progressivada, digamos assim, e fazendo uso de técnicas que esquentam bastante o cabelo, né? Técnicas de lisagem mecânica, que é a chapinha e a escova, né? O secador, que causa muito calor no fio. Então, o meu cabelo ele não chegava a adquirir um certo comprimento, porque chegava a uma determinada altura aqui que ele acabava quebrando bastante. E o meu cabelo, o cabelo cacheado, já é um cabelo um pouquinho mais seco, né? Quem tem cabelo cacheado sabe muito bem. É um cabelo que exige mais cuidado naturalmente. E quando você faz uso de técnicas assim com química, você tem que triplicar a atenção que você dá aos seus fios. Bom, aí ali mais ou menos uns 10 anos atrás, eu já comecei a pensar, eu já vi alguns vídeos no YouTube assim que começou a surgir, ali que foram aquelas primeiras blogueiras, começaram a passar pela transição e aquilo já me atiçou, eu falava comigo mesma, né? É tanto trabalho, é tanto dinheiro que a gente gasta, é tanta química, e às vezes você se sente tão presa àquilo. E eu já nem sabia mais como era o meu cabelo cacheado, porque já fazia mais de 10 anos que eu usava essas técnicas, né, de relaxamento, de química e tudo mais no cabelo. Eu já nem sabia como era meu cabelo de verdade. E aí eu tentei uma vez passar a primeira vez eu tentei passar pela transição, quando chegou mais ou menos uma raiz assim que tava bem alto, o restante tudo liso. Eu falei, ai, não dou conta. Abandonei, né? E fui lá e relaxei de novo. Na segunda vez eu já tava bem decidida, eu falei, não, agora vai, agora vai. E passei pela transição. Comecei realmente a minha transição. E muita gente falava, ai, você não vai dar conta, deixa esse negócio pra lá, você fica muito mais bonita, lisa. Mas realmente eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem e eu queria voltar aos meus cachos, porque a lembrança, uma das únicas lembranças que eu tinha dos meus cachos é que eles eram muito definidinhos, assim. E quando eu deixava ele seco, ali com um pouco de volume, todo mundo começava a elogiar meu cabelo, embora na época que eu era adolescente eu não gostava, então às vezes, por mais que as pessoas elogiam, se você não gosta, você não gosta, não é verdade? E foi preciso eu passar por tudo isso pra resolver mudar. E eu lembro que eu tava tão desapegada, assim, que eu falei, vou cortar. Vou cortar. E meu cabelo já tava numa altura boa aqui, mais ou menos pegando no peito aqui, sabe? Quando eu jogava ele pra frente. E aí eu fui num cabeleireiro
que ele era especializado em cabelos cacheados lá em Goiânia, né? Na verdade, ele fazia todos os tipos de cabelo, mas ele tinha a especialidade de cortar os cabelos cacheados, que na época era muito difícil, né? Você achar realmente um profissional que fizesse um corte bacana no cabelo, de ondulado, ou de cacheado, ou crespo. E aí eu fui com uma amiga e ela ia fazer um corte radical também, só que ela tinha o cabelo mais lisinho. E eu expliquei pra ele como que eu queria o corte. E era um corte que tinha começado a surgir na época, que era o Chanel de bico. Que o pessoal ainda tava relutante, mas geralmente quem utilizava mais esse corte eram meninas com cabelo liso. Falei, gente, eu quero um corte bem ousado, já que eu vou cortar o cabelo, que seja realmente algo que eu goste, né? E aí ele falou, ele analisou, ele viu direitinho e ele falou que era possível. Então ele fez o corte, tem até algumas fotos que vai aparecer aí pra vocês agora. Ele fez o corte e reparem na textura do meu cabelo. Esse é o scab hair. E o que é scab hair? É aquele primeiro cabelo que nasce durante a transição, que ainda não é a tua textura original. Geralmente ele vem mais ressecado, vem com um cacho um pouquinho mais aberto, né? Ou talvez um pouco mais seco do que realmente o teu cabelo é. Então é um cabelo ali totalmente estranho. Mas eu fiz o corte e o corte ficou bem legal, só que ficou com eu tava com uma textura meio ondulada, assim, tava com os cachos bem mais abertos e mais pras pontas tava, que ainda tinha um pouquinho de química, tava bem mais ondulado, né, não chegava a formar um cacho, assim, perfeitinho. Eu lembro que na época eu usava bastante ativador de cacho e eu amassava bem as pontas, né, pra ele ficar com uma textura mais parecida com a textura da minha raiz. Ok, e aí todo mundo amou. Eu ainda fazia mechas no cabelo, que eu continuei fazendo as mechas durante um bom tempo. E todo mundo amou, e eu amei também. E aí eu vi que mudar, às vezes, nos assusta tanto, mas não é esse bicho de 7 cabeças que às vezes a gente pensa, né? E aí eu empolguei. E depois de um certo tempo eu fiz um segundo corte com esse mesmo rapaz que cortou meu cabelo na primeira vez, pra tirar aquele restante de pontas onduladas que ainda tinha um restinho de química do alisamento, né? E aí eu fui lá e fiz um corte bem radical na nuca, bem curtinho. Ele chegou a passar uma maquininha assim na minha nuca mesmo. Então foi quase raspado, né? Ficava um cabelinho assim, mais ou menos desse tamanho. E aí depois vinha com um bico bem maior, assim. Eu gostei bastante desse corte também, foi bem ousado na época, assim, o pessoal me via, dava aquele choque, né? Pra quem me conhecia ali com o cabelão bem grande, me ver dessa forma, com o cabelo mais curtinho. Mas eu gostei, então é isso que importa, não é verdade, Brasil? Depois desse tempo, o cabelo foi crescendo. A cada dia eu ia aprendendo mais, né? Porque conforme ele ia nascendo, a minha textura real ia aparecendo. Aqueles cachos mais abertos ficavam mais para as pontas. E eu via realmente o meu cachinho 3C começando a aparecer. Que era a minha textura que eu me lembro lá dos primórdios. Lá quando, na minha infância, assim. Quando eu definia bem o cabelo, assim, ele ficava com os cachos bem apertadinhos, bem pequenininhos. E eu fui começando a gostar da minha textura, eu fui aprendendo a lidar dia após dia, eu fui comprando produtos, eu fui fazendo testes de produtos para ver qual se adaptava mais ao meu tipo de cabelo, qual eu gostava mais, qual fixava melhor, ficava melhor ali no day after. E conforme o tempo foi passando, a gente foi se dando super bem ali, eu e meu cabelo. E aí de lá pra cá eu já fiz vários cortes, várias mudanças, né? E de um tempo pra cá que eu tô já aqui na Europa, já vai fazer 3 anos. E eu notei que também, conforme você vai mudando os produtos que você utiliza no cabelo, porque aqui não tem um produto, não tem muita variedade de produtos específicos para cabelo cacheado ou cabelo crespo. Você vai na prateleira do supermercado ou na prateleira da farmácia, você vê pouquíssimos produtos, né, para essa textura de cabelo. No Brasil, você já tem bem mais opções, né? Bem uma gama de opções. Você pode fechar os olhos e fazer a doleta ali na prateleira, que você vai achar sempre um produto maravilhoso. Aqui realmente é preciso um pouco mais de cautela. E aí, desse momento que eu me mudei pra cá, eu senti muita diferença na água. A água, ela resseca muito o cabelo. Então, eu tô cortando muito mais as pontas com bem mais frequência do que eu fazia lá no Brasil.
Hoje eu tô com o meu cabelo sem mechas, né? Eu tentei fazer... já tem uns 4 meses, 4 ou 5 meses que eu tentei deixar ele ruivo. 2 tentativas, mas foram em vão, porque o meu cabelo ele tem um tom bem fechado, bem escuro, então ele não abriu. Se eu quiser ficar ruiva, eu vou ter que fazer uma leve descoloração nele pra que a tinta realmente penetre no fio e fique no tom que eu desejo, né? Eu ainda tava com um restinho de mechas que eu tinha feito lá antes de vir pra Europa. Só que conforme foi passando e eu fui cortando, foi tudo embora, né? Eu acho que deve ter um restinho bem nas pontas, mas é coisa pouca. E da próxima vez que eu for no Brasil agora, esse ano, vamos ver, né? Se eu refaço as minhas mechas ou não. Se eu fizer, eu mostro tudinho pra vocês. E é isso, gente. Essa é a minha história de transição capilar. O recado que eu quero deixar pra vocês é que se realmente é uma coisa que vocês desejam, testem. Fiquem ali um tempo, né, pra descobrir seu cabelo, pra deixar ele crescer. Aproveitem o quanto for. E se amanhã você não quiser mais usar ele cacheado, alisa. Ou começa a fazer chapinhas, escovas e tudo mais. Eu me sinto super bem assim. O dia que eu quero alisar, eu faço uma chapinha ou uma escova, o que é bem raro. Mais uma ocasião ou outra onde eu queira aparecer diferente. Mas normalmente eu tô sempre com o meu cabelo cacheado. Na transição, a gente aprende a fazer muitos penteados. E hoje em dia, graças a Deus, tem uma gama de vídeo, uma gama de meninas, né, aí na internet que nos ensinam a fazer penteados, nos ensinam a fazer vários truques ali para disfarçar o cabelo durante a transição, ou sei lá, um frizz a mais que você tenha para definir mais os cachos. Então, é se jogar, gente. Não tenham medo de mudanças. As mudanças são benéficas, as mudanças nos fazem crescer. E isso eu não tô falando só de cabelo, eu tô falando de experiências, né, da vida em si. O importante é a gente ter coragem para enfrentá-las. E se não der certo lá na frente, tudo é um grande aprendizado na vida, não é verdade? Hoje eu posso dizer que o meu cabelo é um 3C e há algumas partes que ele é 4A. Isso depende muito da finalização que eu faço, depende muito do produto que eu uso, né? Mas aqui eu sinto que aqui mais pra essa parte aqui do cucuruto do cabelo, ele é uma textura mais diferenciada, ele é uma textura mais fechadinha, sabe? E às vezes dá muito frizz. E é um pouquinho mais ressecada. Eu creio que seja pelo fato de ser uma parte mais exposta, que fica ali muito exposta ao sol, ao vento e tudo mais. Então é uma parte naturalmente mais ressecada do cabelo, né? Que exige um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de creme durante a finalização. A transição capilar, ela vai te exigir muitos cuidados, né? E realmente muita decisão, muita opinião da tua parte, né? Pra não dar, às vezes, ouvido para comentários maldosos ou comentários que, às vezes, críticas que não vão te acrescentar absolutamente em nada. É uma fase maravilhosa de descobertas entre você e o seu cabelo. Fica aí meu recado, fica aí minha experiência. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like e até a próxima. Tchau, tchau!